Estranho. Há cerca de 6 anos procurou-nos um paciente, diretor de banco, com estranha manifestação patológica, cuja etiologia os médicos não conseguiam identificar. Isso nem chegava a causar surpresa, pois a própria sintomatologia não se enquadrava nas síndromes conhecidas. Começara a sofrer crises de desmaios, com suores abundantes, extremidades frias e exagerada palidez, quadro que seria facilmente identificável como lipotimia, não fosse a ausência de hipotensão arterial. Assemelhava-se a um choque vagal, isto é, perturbação funcional neurovegetativa. O ataque súbito não apresentava causa visível detectável. Surgia em pleno trabalho do enfermo, quando se concentrava e exigia mais do intelecto. O próprio paciente já observara que os ataques somente apareciam durante os estados de concentração ativa. Todos os EEG não apresentaram traçados anômalos, mesmo durante as crises, razão por que foi definitivamente descartada a hipótese de epilepsia. Com efeito, não havia perda de consciência. Mas o choque invalidava a vítima por 2 ou 3 dias para o exercício de suas funções na diretoria do banco. Decorridos 6 meses de tratamento e investigações clínicas, sem resultados ou melhoras, frustrado, o paciente chega à casa Tio Jardim. Demonstra grande preocupação, pois sente que acabará sendo aposentado por invalidez, com apreciáveis prejuízos financeiros. A apometria revela, de imediato, a causa do mal. 125. Espírito à matéria. Na base do cérebro está implantado um aparelho eletrônico, parasita, com realimentação. Saindo do engenho, filamento longo foi mergulhado, através da bainha mielínica de um tronco nervoso, bainha de Seva, em plexo nervoso do pneumogástrico. Outro filamento se liga à placa motora de músculo esquelético, no caso a inserção occipital esquerda do músculo trapezius. Quando o doente, sentado, se concentra no trabalho, tem por hábito dobrar o corpo para frente, baixando a cabeça. Isso exige certa contratura dos músculos dorsais. Esta contratura funciona como gatilho. A energia produzida pela ação muscular vence o limiar de calibração do aparelho e um minúsculo desjuntor liga a corrente que desaba em cheio num dos núcleos reguladores, do tônus arterial, provocando o colapso do sistema sanguíneo. O tratamento é simples e rápido. O aparelho é retirado. Capturamos o técnico umbralino e o obsessor, causador da maldade. O paciente fica inteiramente recuperado, na hora. Tratado sábado pela manhã, retoma o trabalho na segunda-feira seguinte. Nunca mais teve desmaios. 3 obsessores, aparelhos e obsediados. A só presença dos aparelhos parasitas já indica o tipo de obsessores que terão de ser enfrentados. Em geral, pertencem a 2 grandes ramos. 1. O inimigo da vítima contrata, mediante barganha, um mago das trevas, especializado na confecção e instalação dos aparelhos. 2. O obsessor é o próprio técnico, que confecciona, instala o aparelho e, como se não bastasse, também zela pelo seu ininterrupto funcionamento, o que torna o quadro sobremaneira sombrio. Em qualquer caso, a presença desses mecanismos deverá supor a ação de um técnico de consumada capacidade com bons conhecimentos de eletrônica e da fisiologia do sistema nervoso. A necessidade de um tal grau de especialização faz com que o uso desses aparelhos seja relativamente limitado. Se fáceis de aplicar, constituiriam uma calamidade. Passes magnéticos jamais extraem estes engenhos fixados no sistema nervoso. Sofisticados, inseridos na intimidade nervosa do indivíduo, os aparelhinhos só devem ser extraídos com o concurso de espíritos superiores ou técnicos do astral devidamente habilitados. É preciso muito cuidado para evitar lesões em neurônios. Por isso mesmo, com frequência nos valemos da própria habilidade de quem os implantou, obrigando os técnicos do mal a inverterem o sinal de suas atividades. Usamos, para tanto, de todos os recursos. Pode ser o constrangimento direto, por exemplo, fazer com que os malfeitores se sintam na condição de alienados mentais, em futuras encarnações onde hão de colher as consequências dos seus atos. Mas também poderemos levá-los ao convencimento, se viável, através da doutrinação paciente e amorosa, nos moldes do espiritismo clássico.
De qualquer modo, nosso objetivo sempre tem sido alcançado. Aliviamos o paciente da insidiosa agressão e recuperamos também o agente causador. Nunca se deve confiar, advertimos, na sinceridade de propósitos destes técnicos, mesmo quando concordem em colaborar. Jamais deixamos que trabalhem livremente, eles são permanentemente fiscalizados, de bem perto, pelos espíritos vigilantes que nos assistem e pelos médiuns desdobrados. 126. Espírito à matéria. F. Instrumentos fixados no corpo, visando provocar enfermidades localizadas. Em muitos casos, tantos que se tornam comuns, os obsessores têm o objetivo único de destruir fisicamente sua vítima, levando-a à morte ou ao sofrimento prolongado. Não se nota nenhum indício de atuação sobre o cérebro, nem sinais de imantação ou escravização mental. Se nos ativéssemos à conceituação clássica, kardecista, não poderíamos considerar tais casos como obsessões, pois nossos irmãos ortodoxos veem a obsessão como uma interferência na mente ou, quando muito, na fisiologia do cérebro. Pela nossa experiência, é comum obsessores colocarem objetos envenenados em incisões operatórias durante cirurgias, para causar nos enfermos o maior mal-estar possível, já que com isso impedem a cicatrização ou ensejam a formação de fístulas rebeldes, perigosas, em vísceras ocas, por exemplo. Usam, para tanto, cunhãs de madeira embebidas em sumos vegetais venenosos, tudo isso no mundo astral, mas com pronta repercussão no corpo físico, dores, prurido intenso, desagradável calor local, inflamação, etc. Contam-se por centenas os casos, por nós observados, com esse tipo de patologia. Nos atendimentos, costumamos retirar todo o material deletério, incinerando-o em seguida, no plano astral, com energia cósmica. Enquanto isso, médicos desencarnados debridam fístulas, fazem curetagens de limpeza, etc. E muitas vezes tratam dos ferimentos com seivas vegetais preparadas e trazidas por pretos velhos. Em 1985 tratamos uma jovem, recém-casada, que apresentava uma cistite rebelde, acompanhada de disfunções genitais. Médicos atribuíram as perturbações funcionais, a princípio, ao recente casamento. Mas, agravando-se o quadro clínico, tiveram de aprofundar os exames e tratamentos específicos. De pouca eficácia foram os medicamentos, pois os sintomas apenas se atenuaram. Com polaciúria, micções frequentes, em pequena quantidade, disúria, dor ao urinar e incontinência urinária, ao sofrimento da paciente se adicionavam os constrangimentos facilmente imagináveis na vida social. Feito o desdobramento apométrico, constatamos a presença de pequeno objeto de madeira preta, profundamente introduzido no útero, outro, semelhante, dilatava o esfíncter vesical. O processo visava impedir as gestações, causar disfunções pela ação do veneno e provocar incontinência urinária. Capturamos o obsessor. Em existência anterior, ele fora um pretendente da moça. Foi desprezado por ela e maltratado por seus fâmulos, por ser casado e ainda assim continuar pretendendo conquistá-la. Dos maus tratos, teve uma perna fraturada e mal recomposta, ficando aleijado. Jurou vingar-se, o que só conseguiu depois de morto. Na atual encarnação da mulher que adorara, conseguiu estabelecer um cerco que só foi interrompido pela nossa ação. A lei cósmica havia permitido que de se reaproximasse da mulher, para um início de reajuste entre eles, com a eliminação do antagonismo. A reconciliação entre desafetos só acontece com o perdão recíproco. Descobrimos que os dois haviam sido parceiros em atividades delituosas em encarnações anteriores. Na última, a paciente praticara um aborto, fruto de amores clandestinos com o atual obsessor. Seu campo genital, em consequência, se tornou vulnerável à ação de malfeitores espirituais, mesmo os menos capacitados tecnicamente. Casos de câncer costumam ter origem neste tipo de obsessão. Espíritos com bons conhecimentos técnicos produzem a ruptura da tela búdica e instalam processo neoplásico, através da interferência nas energias que mantém a harmonia citológica e tissular. 127. Espírito à matéria. G. Obsessão indireta.
Acontece, frequentemente, de a pessoa visada por obsessores possuir condições naturais de autodefesa, seja por trabalhos meritórios em encarnações anteriores, seja pelas conquistas evolutivas na vida atual. Tais barreiras são suficientemente fortes para anular investidas de malfeitores espirituais, por mais que tentem. Seus esforços esbarram nos campos vibratórios positivos que anulam ou minimizam ao extremo as ações predadoras. Frustrados, os obsessores tendem a mudar de tática. Atacam de modo indireto, passam a perseguir alguém ligado à vítima, pessoa da família ou muito amada, certos de que o sofrimento infligido irá preocupar e perturbar a criatura visada, que, imune à ação direta, torna-se vulnerável a esse tipo de agressão. É comum escolherem um filho, por exemplo, que não tenha condições de defesa ou seja sensível às investidas espirituais. Podem atacar até mesmo toda a família da vítima, se houverem vigilância e condições que ensejem ação assim coletiva. A angústia da vítima satisfaz, de certo modo, esses seres vingativos. O interesse deles é perturbar, ao máximo, a vida do inimigo encarnado. Este tipo de obsessão, infelizmente, é bastante frequente nos nossos atendimentos. Quase sempre os obsediados são jovens, sobretudo adolescentes do sexo feminino que, via de regra, se apresentam intensamente obsediados, vítimas de toda a sorte de agressões. E não eles os visados. A ação visa o pai, a mãe ou ambos, o objetivo é fazer um dos pais sofrer. Comum, também, é ouvirmos desencarnados se queixarem de tormentosos sofrimentos de que o inimigo atualmente encarnado foi o autor, em penosas encarnações passadas. Vingam-se, agora, procurando atingir o desafeto no campo moral, porque impossibilitados de prejudicá-lo em sua estrutura física. Arquitetam as mais variadas situações de sofrimento e desassossego no lar, induzem filhos a desvios morais, ao vício em tóxicos, a desvarios e violências. Incentivam ideias libertárias, comuns em jovens, afastando os filhos dos pais, provocam doenças, etc. Essas obsessões habitualmente podem ser classificadas como simples, pois os obsessores atuam por influenciação nas mentes invigilantes dos jovens. O processo, todavia, pode estender-se, com ataque a criaturas totalmente indefesas, por fatores kármicos. O conjunto, então, pode assumir contornos bem mais sérios, de modo a tornar a vítima indireta uma presa fácil da ação predatória. Na realidade, a obsessão indireta não passa de uma obsessão direta em que os obsessores, por conveniência tática, alteram o objeto do ataque. Como o ser diretamente prejudicado não constitui o alvo real do ódio do perseguidor, temos notado que costuma haver pouca profundidade na ação destrutiva, a direta. Abordamos este assunto apenas por imperativo didático, e também porque o fenômeno bem demonstra a complexidade de que costumam se revestir os processos obsessivos. Obsessão paradoxal. A rigor, a obsessão paradoxal não se enquadra, pelo menos na fase inicial, no conceito de obsessão que apresentamos neste trabalho. Consideramos obsessão a ação maléfica, premeditada, de alguém contra outra pessoa. E no começo, pelo menos, desta obsessão paradoxal, o obsessor nem de longe intenta prejudicar a pessoa visada, já que deseja tão somente ampará-la, protegê-la, orientá-la. Sucede, no entanto, que essa intenção pode transformar-se em verdadeira obsessão, com todas as suas características. E é por causa da degradação dessa intenção que esses casos passam à galeria de obsessivos. 128. Espírito à matéria. O processo começa pelo interesse exagerado de uma criatura pela outra, interesse que, mais cedo do que os envolvidos esperam, degenera em domínio cada vez mais declarado. A vítima desse zelo se vê tolhida em seus atos, mesmo os mais banais, e passa a ser governada até em seus desejos, em progressão que leva à perda total de autonomia. Sem que às vezes nem se dê conta, a criatura protegida se transforma em escrava. Esses obsessores são, em geral, pessoas dominadoras, egoístas, de vontade forte. Os dominados, por sua vez, têm vontade débil, quase sempre dependendo economicamente do seu polo oposto, que assume o papel de tutor.
Com o tempo, porém, o protetor passa a prejudicar seriamente o protegido, pois tolhe suas realizações e interfere profundamente, ditando aspirações, volições, atitudes, comportamento, aspirações, tipo de profissão ou carreira e, principalmente, como e quem deve amar ou odiar. Nobre, no início, a proteção degenera em tirania. Tão egoísta se toma o protetor que, não raro, passa a odiar ferrenhamente o protegido. Se este vier a se livrar do jugo pretensamente amoroso. Temos nos defrontado com muitos desses processos obsessivos, em que egoísticas frustrações afetivas degeneram em ódio absurdo. A criatura dominadora, por exemplo, passa a abominar sua dominada porque esta realizou um casamento feliz. Este amor às avessas indica a instalação de um temível processo obsessivo, com prejuízo das duas pessoas diretamente envolvidas e das outras, ligadas diretamente a elas. À guisa de esclarecimento, convém lembrar que o ódio nada mais é que uma aberração do amor. Sem equilíbrio emotivo é fácil a ultrapassagem dos limites da desinteressada amizade. Basta apenas que um dos polos se sinta bloqueado em seu interesse afetivo. A obsessão paradoxal, em suma, nada mais é do que uma aberração, amor e amizade pelo lado mais avesso, afetando encarnados e desencarnados. E arquepadia. Arquepadia, do grego épados, magia e archaios antigo, é a síndrome psicopatológica que resulta de magia originada em passado remoto, mas atuando ainda no presente. Há alguns anos nos deparamos com o primeiro desses casos, com um quadro inédito. Tratava-se de paciente com processo psíquico de características crônicas que a tornará enfermiça, neurótica, cheia de temores, constantemente preocupada com doenças. Apesar de moça, mostrava sinais de envelhecimento precoce. Já tinha feito inúmeros tratamentos espirituais, sendo espírita, recebia passes semanais, assistia cultos evangélicos e frequentava curso de desenvolvimento mediúnico. Pois foi precisamente nessas reuniões mediúnicas que o processo psíquico se agravou, como, aliás, é comum acontecer, sempre que o despertar da mediunidade não é bem conduzido. Desdobrada pela apometria e aberta sua frequência vibratória, não detectamos a presença de obsessores. Resolvemos, então, investigar a problemática kármica e abrimos campos vibratórios do passado. Descobrimos, então, admirados, que a paciente viverá no Egito Antigo e nas encarnações daquela época sofrerá intensa ação de magia negra, por motivos vários. Em uma das vidas, desfrutara de riqueza e poder político, granjeando inimigos poderosos que procuraram aniquilá-la. Na ocasião, não se submeteu a uma eficiente limpeza dos nefastos campos magnéticos. Conservou-os, portanto, e ainda os mantinha fixados em seu corpo astral. As entidades que atuavam junto a esses campos provavelmente haviam sido afastadas ao longo dos milênios. A indução magnética, porém, por ser de ordem física, mecânica, permanecia. 129. Espírito à matéria. Atuante e perturbando. Para isso contribuía, também, a própria paciente, que não cuidava de evoluir o bastante para desprender-se de energias deletérias. Desconhecendo a importância do espírito, de que modo poderia ela supor, ou sequer imaginar, que a causa de seu mal se explicaria pelo simples funcionamento de um ímã? Com efeito, orientado um campo magnético para material magnetizável, como o ferro, por exemplo, se esse material não for desestruturado, o campo há de permanecer vibrando eternamente, conforme leis físicas inalteráveis. Do mesmo modo, se magnetizada a pessoa, o campo só desaparece por interferência externa, tal como fizemos, ou se a pessoa elevar sua própria frequência, escapando ao campo negativo. A paciente melhorou em pouco tempo. Ressalte-se que, nessas situações, em se tratando de processos muito antigos, forma-se uma segunda natureza que caracteriza a consolidação da doença, cristalizando-se a personalidade psicótica. Um longo processo educativo deve ser iniciado logo após a anulação da arquepadia, para que a pessoa se encontre com sua verdadeira personalidade. Nesses pacientes, o culto do Evangelho, o estudo da Palavra do Cristo e a educação espiritual dão resultados maravilhosos. Em poucos meses a enferma se transformou por completo.
Tornou-se alegre, comunicativa. Nunca mais apresentou problemas de ordem mental. Não conhecemos nenhuma referência, em obras espíritas, a esse estado patológico. Ele tem aparecido, no entanto, com relativa frequência em nossos atendimentos. Casos ilustrativos. Processo obsessivo visando destruição do corpo físico. Paciente, IF, sexo feminino, casada, cor branca, 24 anos. Data do atendimento, ano de 1984. Desde que casou, há 18 meses, IF começou a ter perturbações na área genital. Desmenorreia. Discreta mas persistente leucorreia. Sensação de peso no baixo ventre. Constante mal-estar. Os sintomas se acentuam quando a temperatura cai. Não engravidou, embora não use anticoncepcionais. Exames médicos nada revelaram de anormal. Exame radiológico, esterossalpingografia, acusou perfeita permeabilidade das trompas, não revelando anomalias abdominais. Desejando ter filhos, IF procura a casa do jardim. Exame. Ao exame superficial, médicos desencarnados logo perceberam anormalidades no baixo ventre. A paciente tem corpo estranho introduzido no colo do útero e outro no pavilhão da trompa esquerda. São como cunhas de madeira, de 3 centímetros de comprimento, material envenenado, saberíamos depois. 130. Espírito à matéria. Tratamento. Abrimos a frequência vibratória de IF para identificar espíritos obsessores que porventura a estejam perseguindo. Os médiuns, de imediato, acusam a presença de 2 entidades de baixo padrão vibratório, interessadas na destruição da moça. Logo contidos, um deles é obrigado a incorporar em médium. Irrita-se com nossa interferência, ameaça-nos. Vocifera contra a moça, alega que foi prejudicado em outra vida, quis casar-se com ela e foi desprezado. Como se não fosse suficiente humilhá-lo perante a sociedade, a mulher o perseguiu. Na partilha de uma herança comum, ela influenciou juízes e advogados de modo a prejudicá-lo, deixando-o quase na miséria, com toda a família. Trata-se de espírito sem maiores conhecimentos, não calejado na prática do mal, a obsessão poderia ser classificada como simples. O ódio concentrado, porém, levou-o a desejar a destruição total da inimiga e a aliar-se a seres das trevas com bons conhecimentos técnicos, a obsessão, por isso, transformou-se em complexa. Foram esses técnicos que puseram as conhas envenenadas no aparelho genital da moça. E o processo obsessivo gerou consequências sérias, pois esses instrumentos não podem ser retirados com simples passes magnéticos. Até porque dificilmente são visíveis à observação superficial de um médium inexperiente. O obsessor foi conduzido às enfermarias de recuperação do HAC, Hospital Amor e Caridade, no Astral. Todo o grupo de entidades que o auxiliavam foi capturado e enviado às enfermarias especializadas. No tratamento da paciente, as conhas envenenadas foram removidas com facilidade. Toda a área física comprometida e todo o aparelho genital foram impregnados com seiva vegetal de propriedades curativas pelos pretos velhos que nolas trouxeram. IAF recebeu aconselhamento para se tratar com passes, água magnetizada e evangelização, pois a aquisição de valores espirituais autênticos é que fornece proteção e imunidade efetivas contra a agressão de espíritos vingativos. Foi-lhe lembrado que o conhecimento puro e simples da letra do Evangelho não é bastante, espiritualizar-se implica reconstrução de si próprio, em trabalho intenso e pertinaz. Um dos caminhos mais seguros para nos aproximarmos de Jesus é a doação espontânea de nossas próprias energias em benefício do próximo, só a vivência do amor aplicado. A caridade consolida a ascensão espiritual e enfatizamos a IF, tal como fazemos com todos os doentes que nos procuram, que nós não curamos ninguém, apenas tentamos auxiliar nossos semelhantes. Na verdade, é o enfermo que cura a si próprio ao aproximar-se de Deus. Diagnóstico: obsessão complexa, com implantação de corpos estranhos envenenados no corpo da vítima, visando causar-lhe enfermidade incurável que a levaria à morte. Número de atendimentos, um único.
Discussão do caso. Se a ação tóxica dos corpos estranhos conseguisse vencer as forças de coesão fisiológica, varando a tela búdica, o equilíbrio celular se alteraria profundamente. Desarmonizadas, as células passam a se comportar como células indiferenciadas embrionárias, com grande pujança de multiplicação. Estaria criando, dessa forma, o núcleo de tumor incurável. 131. Espírito à matéria. Essa desarmonização tissular, todavia, só é conseguida se a constituição somática da vítima contiver uma brecha kármica. Essa brecha se localiza em área orgânica enfraquecida por violações das leis de harmonia cósmica e/ou desajustes maléficos de que a pessoa é culpada, em vidas anteriores. Foi o que aconteceu com nossa paciente. Para fins de estudo, abrimos frequências de seu passado e verificamos que ela praticara vários abortos. Por reflexo de sintonia, a área genital se tornou enfraquecida na presente encarnação, vulnerável, portanto, aos predadores das sombras. Resultado: por ter recebido, a tempo, tratamento espiritual especializado, IF recuperou-se completamente. Observação: trata-se de um dos muitos casos em que não há escravização permanente ou temporária do pensamento da vítima, condição necessária para que seja enquadrável no conceito de obsessão. Conforme autores kardecistas, a obsediada se encontrava no gozo integral de suas funções mentais, mas sob a mira e atuação de obsessores técnicos que visavam bem mais do que enlouquecê-la. Queriam matá-la. Segunda, aparelho parasita fixado no sistema nervoso, primeiro caso tratado na Casa do Jardim. Pela importância de seus detalhes, registramos esse primeiro caso com que nos defrontamos em junho de 1972. Paciente, P. C. G. Solteiro, estudante, 23 anos, cor branca. Diagnóstico médico, esquizofrenia catatônica desde há 2 anos. Anamnese. Sofreu internação há 1 ano e 8 meses. Recolheu-se, depois, à intimidade do lar, onde ia piorando progressivamente, a ponto de não sair mais do quarto. Vive em tal estado de temor e inatividade, que precisa ser acompanhado até mesmo ao banheiro. Reações quase vegetativas. Demonstrações psíquicas mínimas. Os primeiros sinais de morbidez apareceram há mais de 3 anos, quando passou a ouvir vozes que o induziam à autodestruição ou criticavam sua conduta de homem, etc. Algum tempo depois, começou a ter medo de tudo, seguindo-se o clássico delírio de perseguição. Alteraram-se, em pouco tempo, as manifestações da personalidade, instalou-se a alienação mental. Exame espiritual. Apresenta-se ao exame caminhando lentamente, como autômato. Está rodeado por 5 obsessores de baixo padrão vibratório. 132. Espírito à matéria. Desdobrado pela apometria, é conduzido ao HAC, Hospital Amor e Caridade, do Astral, ali, submetido a exame mais demorado na presença de médiuns que acompanharam o enfermo, descobre-se pequeno e estranho aparelho fortemente fixado, por parafusos, no osso occipital, base do crânio. Do aparelho partem filamentos muito finos que penetram na massa encefálica, atingindo áreas do córtex frontal. Os médicos espirituais explicam que se trata de aparelho eletrônico implantado no cérebro do moço por obsessores muito inteligentes. Os 5 espíritos que o rodeiam são meros guardas, criaturas atrasadas, incapazes de dominar técnica tão sofisticada. Apenas zelam pela permanência do aparelho no doente. Por trás de tudo há o principal responsável, um técnico das sombras. Tratamento. Atendemos em primeiro lugar os guardas, reduzidos à impotência sem muita conversa, e encaminhamos ao HAC. Procuramos, em seguida, cuidar do técnico. Como estamos enfrentando obsessor desconhecido, de inteligência superior e, principalmente, porque nós ainda não tínhamos conhecimentos suficientes para tratar de tais casos, o plano superior determina que o obsessor seja tratado em horário diferente do habitual. A sessão especial acontecerá à tarde daquele mesmo dia.
À hora aprazada, o paciente é de novo desdobrado e conduzido ao HAC. Fazemos com que o obsessor seja atraído por poderoso campo de força, projetado por contagem. Nossos amigos desencarnados explicam que o aparelho possui minúsculo emissor, que emitirá sinal de alerta para a base, se tocado de maneira não habitual. Trata-se de parafuso de rosca esquerda, isto é, que funciona às avessas. Se alguém quiser retirar o aparelho, aquele parafuso há de apertar-se mais, ao invés de sair, acionando o mecanismo de alarme lá no interior da base. É o que os médicos fazem, propositadamente. A intenção de desativar o engenho deixa o obsessor furioso. Momentos depois, exatamente como os médicos haviam previsto, sai do campo magnético a colérica criatura, apresentando-se com espalhafato. Personagem estranha, de feroz catadura, veste suntuosa roupagem dos tempos de Luís XIV. Interpela, com modos grosseiros. Ameaça quem ousar mexer no aparelho, ou tentar desmontá-lo. Diz que o doente lhe pertence, que de modo algum permitirá que alguém se meta nos seus planos. Nossos amigos começam a dialogar mansamente, tentando persuadi-lo à concórdia. Mas o técnico resiste, insolente, descortês. Os médicos desencarnados mudam de tática, então, passam a mostrar admiração pelo aparelho, comentam uns para os outros a complexidade do artefato e a inteligência do seu criador, etc. Tocam, deste modo, em ponto fraco desses espíritos moralmente inferiores, apesar de inteligentes, a vaidade. Todos eles, temos observado, são muito vaidosos. Obsessor passa a dar mais atenção às perguntas, mostra o funcionamento em todos os detalhes. Chega a revelar que a finalidade é exatamente aniquilar a vontade de PCG, transformando-o em robô humano. Doutrinado amoravelmente, esclarecido sobre as terríveis consequências que de 100 atos hão de refluir já em futuro próximo. Se aquieta e ouve com mais atenção as palavras sábias e precisas do Dr. Lourenço, diretor médico do HAC. Tocado pela aura de bondade e amor do nosso mentor espiritual, começa a relatar seu drama. Na última existência nascerá príncipe, mas foi impedido de ocupar o trono por irmão que lhe usurpou o poder, exilando-o cheio de ódio ao desencarnar, jurou que faria um reino particular cujos súditos seriam humanos automatizados. Depois de muito vagar na erraticidade, aliou-se a uma colônia do umbral inferior. Galgou postos de comando e foi recebendo cursos e mais cursos. 133. Espírito à matéria. Técnicos especiais, visando sempre o mal e a escravização de encarnados. Com o tempo, montou seu próprio laboratório, em dependências da colônia. Tem, atualmente, 700 comandados, entre técnicos e soldados. Sentimos-nos atonitos ante relato assim estranho. É a primeira vez que isso acontece em nossos trabalhos. Nossos amigos desencarnados fazem com que o ex-príncipe veja o que poderia ter feito de bem e o que poderia ter lucrado se suas intenções fossem outras. Quanta alegria, quanta harmonia poderia ter semeado em seu caminho, e assim por diante. Em certo ponto, mostram-lhe que a desarmonia lançada a seu redor já havia começado a produzir frutos. A forma exterior do ex-príncipe começa a sofrer a reação das energias negativas que ele próprio emite, já apresenta deformações que ele ainda não percebeu. Mostram-lhe, num espelho, sua figura exótica, os cabelos desgrenhados, unhas aduncas e mal cuidadas. Falam-lhe da crescente secura interior, da insatisfação difícil de explicar em quem pretende, e julga ter conseguido, um reino só seu. Nitidamente assustado, o ex-príncipe mais se comove quando lhe revelam que sua mãe, muito preocupada com seus desvarios, incessantemente pede a Jesus por sua recuperação. O amor materno tem efeito mágico sobre aquele coração empedernido e impiedoso. O obsessor resolve fazer uma viagem com os mentores espirituais, em visita a planos melhores, regiões de mais luz e paz, lugares onde futuramente poderá permanecer. Se mudar de conduta, havendo até mesmo a possibilidade de encontrar-se com a mãe. Concorda em retirar o aparelho que implantou. Usa, nisso, de muito cuidado, para não lesar o enfermo.
informa que já colocou cerca de 900 aparelhos de vários tipos no sistema nervoso de criaturas encarnadas, alguns deles bem mais aperfeiçoados do que aquele. Revela que, em algumas pessoas, a implantação não funciona, parece que elas têm uma espécie de imunidade contra os engenhos, pois eles caem por si mesmos, após algum tempo. O ex-príncipe não sabe que os aparelhos caem porque a vítima possui padrão vibratório superior. Nesses casos, a imunidade é natural. Em outros indivíduos, diz ele, o êxito é total, a vítima se torna robô. Em alguns poucos casos, a vítima chega a morrer em consequência da implantação. O ex-príncipe é levado ao HAC, onde será internado em enfermaria especializada, permanecerá ali por longo tempo, em recuperação espiritual. Capturamos todos os seus seguidores. Em seguida, P.C.G. é submetido a tratamento de ativação magnética das áreas atingidas. Aplicamos-lhe líquidos de revitalização e seivas vegetais. Discussão. Essa foi a primeira vez que nos deparamos com obsessão dessa natureza. A presença de aparelhagem eletrônica no cérebro do obsediado não era do nosso conhecimento, também desconhecíamos referências sobre tais técnicas. Na vasta literatura espírita, acostumados à clássica doutrinação de obsessores vulgares, nunca tínhamos nos defrontado com técnicos especialistas em física e medicina. Resolvemos, daí para frente, estudar o problema com muito interesse. Ao longo de 14 anos de observação, o enfrentamento de tais obsessores e a desativação desses mecanismos nos proporcionaram experiência bastante para formar uma teoria a respeito. Hoje, temos condições de penetrar em bases das trevas, devassar seus laboratórios e desativar completamente toda a instituição do mal, capturando comandantes e toda a guarnição. 134. Espírito à matéria. Felizmente, o primeiro obsessor deste tipo, que encontramos, não era um mago das trevas. Se fosse, o caso seria muito diferente, porque mais difícil. Tratava-se de obsessor comum, embora comandando numeroso grupo de espíritos inferiores. O aparelho implantado recebia onda eletromagnética de radiofrequência em frequência bem baixa, de maneira contínua, emitida por antena bem dimensionada, na base situada no umbral. O aparelho transformava o sinal e aumentava-lhe a intensidade energética, ativando um grupo de neurônios da área auditiva de maneira subliminar, isto é, emitia uma espécie de ruído de fundo, sem definição, com o objetivo de esgotar os neurônios, provocando desgaste fisiológico do cérebro, com a finalidade de torná-lo sem resistência. Em momentos escolhidos, emitiam sinais modulados com vozes de comando ou comentários desabonatórios à conduta, induzindo P.C.G. a atitudes ridículas, etc. A medicina classificava o fenômeno como alucinações auditivas. Logo, não havia socorro nem saída para o paciente, que teve suas resistências minadas lenta e solertemente. A essa degradação esdrúxula e sem apelação, se somaram correntes mentais autoinduzidas, formadas na mente do próprio paciente, causadas pelo temor e desespero daquela situação sem remédio. Nem os próprios familiares mais íntimos conseguiam perceber a terrível realidade do que sofria. Com o quadro obsessivo assim completo, a vítima tinha tudo para sucumbir. P.C.G. possuía bastante sensibilidade mediúnica, o que facilitou a ação obsessiva. Havia também o que chamamos de brecha kármica, asterisco, que tornou possível a aproximação do obsessor. Asterisco, brecha kármica, ocorrência desarmônica em vida anterior, propiciando uma espécie de abertura ou vulnerabilidade para frequências baixas, negativas. No caso, qualquer ação da atual vítima que tenha tido como resultado a loucura ou suicídio de outras pessoas. Tempo de tratamento, 1 hora. Número de atendimentos, 1 para a primeira fase. Revisão em 1 mês. Tivemos oportunidade de examinar P.C.G. 2 anos depois. Resultado: a recuperação se deu em 48 horas, mas continuou manifestando temores e certa insegurança durante algum tempo. Nunca mais ouviu vozes, nem precisou de assistência médica. O pai, por sinal, é médico. Passados 5 anos, vimos o paciente pela última vez. Continuava bem.
Terceira, caso de aparelho parasita fixado no sistema nervoso. Paciente, AMG, sexo feminino, cor branca, solteira, estudante, 19 anos. Data do atendimento, durante o ano de 1975. História clínica. Durante estágio cultural nos Estados Unidos, a moça resolve visitar o Canadá. Alguns dias depois de chegar àquele país, sofre violenta crise de enxaqueca, que se repete uma semana depois com características mais graves, durante 3 dias. As crises surgem repentinamente, sempre e nunca antes a AMG tivera crises deste tipo. Agravando-se o quadro clínico, a moça é internada em hospital canadense e submetida a eletroencefalogramas, múltiplas radiografias do crânio, arteriografias bilaterais, hemogramas, determinações das constantes dos líquidos orgânicos, etc. Nada de anormal é constatado. 135. Espírito à matéria. Com a etiologia assim imprecisa para a síndrome tão dramática, a jovem volta aos Estados Unidos logo que pode. Tão logo chega, decorridos poucos dias, tem novo surto agudo. Submete-se a todos os exames imagináveis, sem resultados positivos. Na primeira melhora, volta ao Brasil, onde os achaques se repetem, agora com nítidas manifestações neurológicas. Começa a notar perturbações e perda da visão, síndrome de hemianopsia direita. Sem diagnóstico firmado, os oftalmologistas pouco podem fazer. As crises intermitentes obrigam-na a hospitalizar-se por mais de uma vez e a jovem se cansa de exames laboratoriais que não acusam anormalidades físicas. As dores alucinantes levam a MG a vários centros espíritas, que também não chegam a um diagnóstico espiritual. Assim, após vários meses de sofrimento, vê-se obrigada a abandonar os estudos. Vive aterrorizada e à espera das crises que se sucedem regularmente, com tendência ao agravamento, a visão do olho direito enfraquece lenta, mas progressivamente. Com a doença neste estágio evolutivo, recebe atendimento espiritual a distância, pois reside no Rio de Janeiro. Tratamento. Enviamos à residência da moça 2 médiuns desdobradas que acompanham a equipe de médicos desencarnados. A equipe constata que a enfermidade tem problemática essencialmente espiritual, em quadro de obsessão complexa. Obsessores de grande capacidade maléfica já haviam instalado no sistema nervoso um aparelho parasita bastante sofisticado. Somos aconselhados a escrever para a enferma, sugerindo-lhe que se desloque para Porto Alegre para tratamento espiritual mais especializado e também urgente, pois o artefato influi diretamente no centro óptico, com perigo de cegueira total. A MG compareceu à Casa do Jardim em 29 de setembro de 75. Entidade feminina, usando rica vestimenta do século XVIII, apresenta-se logo. Trata-se de opulenta senhora que fora esposa do vice-rei da colônia britânica do Canadá. Volumosa, enérgica, para não dizer odienta, arrogante e coberta de joias, verbera acrimoniosamente a conduta de AMG. Dama de honra de seu séquito naqueles anos em que fora representante de reis no Canadá. Ouvimos pacientemente, mostrando-nos muito interessados em suas razões. Por não interferirmos em seus arroubos de ódio, pensa que concordamos com seus propósitos. Relata-nos, em detalhes, fatos de há 2 séculos, quando a jovem foi pivô de drama passional. A opulenta senhora trouxera para o Canadá uma jovem desprovida de fortuna, mas pertencente à nobreza menor da Inglaterra. Dentro de pouco tempo, como, aliás, era de se prever, a moça ganhou o afeto do primogênito da família, garboso jovem de 22 anos, que foi correspondido. Acontece, porém, que a esse jovem estaria reservado casamento com moça de alta nobreza, que fosse rica e digna de sua linhagem. Com esses esponsais, a família poderia gozar na sociedade da época os mais altos direitos que a heráldica lhe reservava. Assim que soube do romance, a opulenta senhora tomou-se de fúria quase selvagem. Desterrou a jovem, enviando-a de volta à sua gente. Ante a violência contra sua eleita, o noivo, embora o rígido respeito devido aos genitores, resolveu deixar também o Canadá. Para completar, renunciou, ao mesmo tempo, a todos os seus direitos de progenitura.
O gesto altivo e nobre mais revoltou a orgulhosa dama, que intensificou o ódio e o desejo de vingar-se da menina, então com 18 anos. Por infelicidade, o rapaz, já na Inglaterra, contraiu moléstia grave, morrendo pouco depois. Exacerbou-se ainda mais o ódio da matrona, que atribuía toda a desgraça de sua casa, como ela dizia, à pobre e indefesa jovem. Não se 136. Espírito à matéria. Dava conta de que a responsável por toda a desarmonia fora ela própria, por seu egoísmo, orgulho e maldade. Impotente embora, jurou vingar-se da menina assim que lhe fosse possível. Mas não conseguiu levar a efeito seu intento, fosse pela distância em que a moça se encontrava, fosse por sua situação social, por demais em evidência. Ao desencarnar, a dama levou não apenas seu orgulho, mas também o velho e cultivado ódio pela antiga dama de honra. Depois de perambular por tempo indeterminado pela erraticidade, estufada de orgulho e buscando o antigo poder, encontrou, por acaso, alguns de seus antigos servidores. De imediato contratou-os para servi-la, repetindo situação e condições de quando estavam na terra. Espíritos fracos, acostumados a servir sem discussão, eles concordaram alegremente. Catando ao longo do tempo seus velhos fâmulos, ela conseguiu formar um arremedo de corte no umbral, impondo-se pelo poder de mando e impiedade. As leis divinas, porém, são sábias e justas. No destino das duas mulheres estava previsto um reajuste kármico na encarnação atual da jovem. Entrando no Canadá, a AMG se encontrou com a velha dama, que ficará habitando o astral daquele país. Bem que a velha senhora havia tentado encontrar a moça antes. Suas constantes buscas nas áreas locais, porém, sempre tinham resultado infrutíferas. A falta de maiores recursos técnicos não conseguirá achar a moça. A estada de AMG no Canadá possibilitou sua identificação por assalariados desencarnados. E a dama não perdeu tempo. Para que sua vingança fosse perfeita, contratou o técnico das trevas pagando-lhe com valiosa joia. Era preciso cegar aquela atrevida que havia ousado levantar os olhos para seu filho querido. O técnico instalou, com muito cuidado e habilidade, um pequeno instrumento eletrônico junto à área ótica, dotado de sistema de realimentação energética. Em determinados momentos, energias anômalas se derramavam no centro óptico, desorganizando. Terminado o relato, depois de ouvirmos todos os detalhes da ação vingativa, começamos a tratar da solução. Mostramos à opulenta senhora nossos trunfos, com demonstrações de projeção de energias. Usando de severidade, afirmamos que seu reinado havia terminado, sua residência seria destruída e os fâmulos recolhidos, pois toda sua maldade chegará ao fim. Amedrontada, ela presenciou a evacuação de seus seguidores, a destruição de sua base e captura da guarda. Concordou em determinar ao técnico, já capturado, a retirada do aparelho que mandara colocar na jovem. Para isso, pagou o rompedantes de brilhantes, que tirou do peito. Assim que executou o serviço, dando liberdade à AMG, o técnico foi conduzido ao hospital, para tratamento de recuperação. Contudo, já terminado, a velha senhora tem outra surpresa, que torna solenes aqueles momentos do seu destino. Recebe a visita do filho, que não via há muitos anos. Ele incorporou espontaneamente em uma das médias e falou demoradamente com a mãe, que chorou muito. Rapaz se encontrava em sublime estágio evolutivo. Seu carinho e vibrações de amor fizeram com que a velha dama se rendesse à luz, concordando em seguir, em companhia dele, para o hospital que a haveria de abrigar nos primeiros dias de recuperação. Solucionada a parte mais importante, voltamos para a moça. Desdobrada, como estava, pela apometria, recebeu tratamento diretamente dos médicos desencarnados, por causa da lesão cerebral provocada pelo artefato. Eles conseguiram reduzir a perda de visão a apenas 25%. Oftalmologista desencarnado tentou recompor o nervo óptico fazendo enxertia parcial, com bastante êxito. 137. Espírito à matéria. No terceiro atendimento, a AMG estava praticamente recuperada, com perda muito reduzida da visão. As terríveis crises de cefaleia desapareceram com o primeiro atendimento e nunca mais se repetiram.
Passou a viver alegre e feliz, como antes. Discussão do caso. Quadro típico de obsessão complexa, pela presença de aparelho parasita implantado no sistema nervoso, com profunda e rápida ação nefasta. A cegueira evoluía sem que os médicos pudessem sequer diagnosticar a moléstia. Houve desencadeamento do processo patológico com a ida da paciente ao Canadá. Sob o aspecto espiritual, tratava-se de fenômeno kármico, em que contendores do passado, sob a ação da divina lei da harmonia cósmica, deveriam encontrar-se para reajuste. Sustada a ação perniciosa do técnico das trevas, desmantelada a base em que se abrigava grande número de espíritos inferiores, recuperamos todas as entidades envolvidas. Tipo de tratamento. Tratamento de obsessores, desativação de suas bases no astral. Desdobramento da enferma por apometria, com tratamento do corpo astral. Tempo de duração de cada sessão. A primeira, 45 minutos. As duas outras, 30 minutos cada uma. Resultado. Chito pleno quanto à recuperação espiritual, com todos os obsessores conduzidos a locais de recuperação. Na dimensão física, desaparecimento total da sintomatologia dolorosa. Hemianopsia residual insignificante, apenas pequena perturbação visual no olho direito. Quarta, caso recente de aparelho parasita fixado no sistema nervoso. Paciente, JMF, sexo feminino, 21 anos, estudante, cor branca. Data do atendimento, 1º de novembro de 86. A paciente está em tratamento com psiquiatra. Tem crises, ataques nervosos e desmaios. É trazida à Casa do Jardim porque o tratamento clássico não tem apresentado os resultados esperados. 138. Espírito à matéria. Diagnóstico espiritual, aberta à frequência da moça, constata-se, pela vidência, que a enferma sofre ressonância de simbiose com magos negros. Trata-se de antiga iniciada. A atividade dos chakras mostra mediunidade reprimida. Há aparelhos parasitas na cabeça e nos pés. Tratamento, com uso de capacitor e projeção de energia, contando 1.2.3, vai-se limpando 4.5.6.7.8.9. O corpo todo, cortando a simbiose, 10, 11, 12, 20, movimentando o capacitor em diagonal sobre o peito, e levando para o HA seus espíritos responsáveis pelos aparelhos parasitas, 21, 22.23.24, 33. O corpo, ao fim, aparece limpo. Nesse ponto, constata-se que a ressonância simbiose é com fatos ligados à quarta faixa, isto é, quarta encarnação anterior. Aberta a frequência daquela faixa do passado, é feita a varredura de limpeza, com o uso do capacitor, movimentado sobre a cabeça e o corpo todo, no peito, transversalmente, para cortar a simbiose. A vidência revela que a simbiose, 1.2.3.4.5, envolve energia e atividade sexual. Começamos a cortar a simbiose, 1.2.3.4.5, os espíritos vinculados aos autores e ao processo simbiótico, bem como as faixas negativas de outro tipo, todos paralisados no passado, começam a ser libertados. Conduzidos, através do espaço-tempo, para o HAC 8.9.10. 15. O passado, relativo aos acontecimentos desarmônicos naquela frequência, aparece limpo quando a contagem chega a 25. Opera-se a projeção de luz crística nos campos e faixas de passado em que intervimos, no presente e em todas as entidades vinculadas ao processo tratado. E estancada, com isso, e por completo, qualquer ressonância com vivências anteriores. O atendimento se encerra fechando-se a frequência da paciente e reacoplando-a, estivera desdobrada. Duração do atendimento, 3 minutos e meio. Resultado: tivemos notícia de que a paciente vem apresentando melhora constante e progressiva. Não nos procurou para novo atendimento. Observação importante: o presente caso é relatado apenas para que se constate a evolução das técnicas empregadas, refletindo-se na rapidez de atendimento.
Sob orientação dos mentores espirituais, vimos usando capacitores, aparelhos eletrônicos emissores de sinais de radiofrequência, frequência de 20 a 200 mil Hz, diapasões de variável amplitudes de onda, bem como outros instrumentos. Este avanço técnico, mercê do amparo do mundo espiritual, tem acontecido com rapidez além de qualquer expectativa nossa. Destas técnicas recentes, porém, não podemos nos ocupar nesta obra, que surpreendeu ao próprio autor por sua extensão. Trata-se de assunto que deverá merecer tratamento especial, pela importância de todos os seus detalhes. Uma tarefa para o futuro, um futuro que nos chega sempre mais depressa do que temos imaginado. V. Caso de magia negra, especial. Paciente, IM, 58 anos, sexo feminino, branca, casada. Data do atendimento, setembro de 1985, à distância. O atendimento nos foi solicitado por nossa antiga companheira de trabalho, senhora Lia Penter. A paciente era antiga conhecida da médium, da qual fora vizinha há muitos anos. Nunca. 139. Espírito à matéria. Mais se haviam visto, mas um dos familiares da ex-vizinha, no entanto, encontrando-se com a senhora Lia, fez-lhe um pedido de tratamento espírita, já que o tratamento clássico não surtira efeito. Conforme o relato feito pelo parente de IM a médium, a paciente, que nunca, antes, apresentava qualquer sintoma de doença, começou a perder peso sem causa aparente. Sua vitalidade estava em declínio constante, em razão de algum mal desconhecido. Desde que apareceu o quadro mórbido, há 6 meses, e M vem sendo submetida aos mais variados exames e tratamentos, sem resultado. Tratamento. Na terça-feira seguinte ao pedido da companheira Lia, o nome e endereço da enferma foram colocados sobre a mesa dos trabalhos, junto aos de outros doentes. Chegada a vez do seu atendimento, mal abrimos a frequência da paciente, o espírito que dirigia os trabalhos determinou que trouxéssemos o espírito da própria M e o incorporássemos na médium da qual ele próprio, o mentor, estava se servindo. Para isso, afastou-se incontinenti. Tal procedimento era um tanto insólito. A regra geral é, em primeiro lugar, investigar condições espirituais, meio e prováveis obsessores do doente. Configurada a exceção, logo vimos que M é que era responsável pelo seu estado. O caso, pelo visto, não seria simples. Desdobramos a paciente, à distância, e a trouxemos em seu corpo mental. Ela incorporou na médium como se fora espírito desencarnado. Tão logo incorpora, agride: "O que querem de mim? Por que me trouxeram aqui, se não conheço este lugar e nenhum de vocês?" Calma, calma, minha senhora. Nós a trouxemos aqui para tratá-la, pois a querida irmã está muito doente e sabe muito bem que é causadora de seu próprio mal. Havíamos percebido que seu espírito estava envolvido em faixas densas, escuras, bem características de vibrações de magia negra. Perguntamos, por isso, porque ela praticava magia contra seus semelhantes, e qual fora sua última vítima. Nós nem suspeitávamos de quais poderiam ser suas vítimas. Mal formulamos a pergunta, a resposta vem, incisiva: "Faço magia contra meus inimigos porque quero." Com ela, referindo-se à última vítima, fiz um trabalho para destruí-la. E vou fazer tudo o que for preciso para acabar com ela. Acabar. Tratamos de demovê-la, mas, minha cara, a criatura humana goza de livre-arbítrio limitado, que nos foi dado pelo Criador. No entanto, todos somos responsáveis por nossos atos. Tudo o que fizermos de bem ou de mal contra qualquer pessoa, cedo ou tarde volta para nós próprios, conforme leis imutáveis. Ela resiste, insolente. Não acredito. Sou livre e posso fazer o que quero. Ninguém fica sabendo o que faço no mundo espiritual. Ninguém. Diante da recusa dela em se corrigir, decidimos, pois então vamos lhe dar uma pequena amostra do mal que a senhora pratica. Vamos apenas reverter o horror que a cara amiga projetou sobre sua inimiga. A senhora vai entrar em ressonância com aquilo que sua vítima está sofrendo. Mal operamos a ressonância, ela segura a cabeça com ambas as mãos e grita ainda mais do que antes, desesperada: "Não, não posso mais. Tirem isso de mim, pelo amor de Deus." Deixemos que ela sofra angústia por alguns momentos.
e sentenciamos. 140. Espírito à matéria. Aquele que praticou o mal só pode ficar aliviado se desmanchá-lo. Assim, minha amiga, não poderemos lhe dar alívio enquanto não desfizer o malefício. A senhora ficará neste estado até que compreenda que foi a senhora mesma quem cavou o abismo em que agora se encontra. Todo esse sofrimento que está sentindo é o de sua vítima. Uma situação espiritual chamada choque de retorno. Uma lei. Lei inexorável, colheita daquilo que semeamos. Por causa disso, aconselhamos a prezada irmã a desmanchar o trabalho feito contra essa pessoa, com o que aliviará seu próprio karma. Não há outra, esta é a única porta de saída para esse sofrimento e angústia que a senhora está sentindo. Nada podemos fazer contra uma lei cósmica. Em profundo desalento, M se deixa convencer e nos pede que a aliviemos um pouco, já que, nas condições em que se encontra, nem forças tem para desfazer o trabalho. Aliviamos seu sofrimento. Mas fomos surpreendidos pela presença de sua vítima encarnada, que incorporou em outra médium por iniciativa dos trabalhadores do mundo espiritual, que nos assistem a fim de ser libertada do campo de magia negra. O caso, assim, tornou-se particularmente interessante. Numa das médiums se encontrava a autora do malefício. Ao lado, em outra médium, sua vítima. Uma e outra encarnadas. A vítima, em péssimo estado espiritual, completamente desvitalizada e quase inconsciente, nem conheceu sua algoz. A agressora acabou confessando que a outra era sua amiga íntima. Fizera o trabalho destrutivo apenas por inveja, porque a amiga desfrutava de situação econômica muito favorável. A mesquinheza dos sentimentos e a inveja surda roia sua alma primária a tal ponto que tentava matar a amiga. Assim que M desmanchou o trabalho de cemitério, comum nestes casos, capturamos os espíritos inferiores, que ela usava como agentes ativos do mal. Essa prática é norma nossa, sempre que nos deparamos com magia negra. Descobrimos, também, que, além dos Exus habituais, havia ainda, por detrás de tudo, um poderoso mago que desde há muitos anos assistia. Autora do trabalho, mago com quem ela havia feito um pacto antes de encarnar. Essa entidade também foi capturada e recolhida com outros, para os laboratórios de seleção do HAC. Em seguida, reconduzimos as mulheres para seus respectivos corpos físicos, tendo cuidado de acoplá-las firmemente. Diagnóstico: a paciente fora desvitalizada por choque de retorno. O fenômeno é comum, pois representa a colheita dos próprios atos. Prognóstico: sombrio. Embora a autora da magia tivesse desfeito o mal, não temos como avaliar quantas atitudes e obras nefastas ela tem em seu passado. E M apresentou melhoras, mas dela não tivemos mais notícias, nem nos foi solicitado novo atendimento. Leituras: A célula do Dr. Theophrastus. Sobre aparelhos eletrônicos implantados no sistema nervoso de obsediados, encontramos, em livros espíritas, uma referência no livro Nos Bastidores da Obsessão, ed. FEB, 1972. 141. Espírito à matéria. Obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, do autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda. À página 159, o autor mostra uma técnica diabólica, aplicada e narrada por poderoso mago das trevas. Iremos fazer uma implantação, disse, em tom de inesquecível indiferença, o doutor Theophrastus, de uma pequena célula fotoelétrica gravada, de material especial, nos centros da memória do paciente. Operando sutilmente o perispírito, faremos que a nossa voz lhe repita insistentemente: você vai enlouquecer. Suicide-se. Somos obrigados a utilizar os mais avançados recursos, desde que estes nos ajudem a colimar nossos fins. Este é um dos muitos processos de que nos podemos utilizar em nossas tarefas. Esta foi a única menção à existência dessas técnicas, que até hoje encontramos em toda a vasta literatura espírita. Pelos termos da narrativa do Dr. Theophrastus, porém, é provável que o autor tenha cometido algum equívoco. A célula fotoelétrica produz eletricidade somente quando sobre ela incide um feixe luminoso.
A energia produzida é proporcional à intensidade do feixe e à frequência da onda luminosa incidente. Uma célula fotoelétrica funciona, portanto, pela ação da luz. Parece-nos no mínimo imprópria a denominação célula fotoelétrica gravada. Trata-se de fonte de energia simples, sem modulação de áudio. Logo, não poderia produzir vozes. Estamos por presumir que se tratasse de aparelho receptor de radiofrequência semelhante ao do primeiro caso que tratamos. Ou, então, que a célula mencionada fosse fonte energética para funcionamento de aparelho mais sofisticado que o mago não quis mencionar. Um magnetofone, por exemplo. De qualquer modo, o artefato do Dr. Theophrastus era eletrônico e implantado no cérebro do seu paciente. Leituras. Magia Negra, casos relatados por Albert de Rochas. Transcrevemos trechos do livro de Albert Rochas, L'Extériorisation de la Sensibilité, Samuel Editer, Paris, 1899, trad edição. 1971, em que o autor apresenta casos de magia negra observados em diferentes épocas, verdadeira notícia histórica sobre este assunto. 1. O padre Léon Marie, subprocurador da Grande Chartreuse, respondendo a uma pergunta que eu havia apresentado à intermediaire des chercheurs et des curieux, escreve isto. Durante os 3 anos, 1864 a 1867, que passei na China, em Kouai-Tao, província de Cantão, muitas vezes ouvi velhos cristãos falar de processos consistentes em fazer morrer pessoas à distância, por meio de figurinhas de barro, de pequeníssimas dimensões, ordinariamente representando porcos, que são colocados nos túmulos ou nas casas, depois que as figurinhas receberam uma espécie de bênção por parte dos bonzos. Monsenhor de Choury, prefeito apostólico de Quanxi, China, me deu a conhecer uma prática análoga em uso em Quanxi e em Xunfeng. 142. Espírito à matéria. Uma pessoa fugiu de casa sem que se possa saber o que lhe aconteceu. Um ladrão conseguiu sumir da mesma maneira, com objetos roubados. Assegura-se que bastou, para fazer o tipo voltar, descobrir seu rastro no solo e chamar um bonzo, não o primeiro surgido, mas um mestre. Este, depois de invocações aos espíritos e de haver aspergido com sangue de cachorro aqueles rastros, aí enterra, em golpes redobrados, um pedaço de madeira ou de bambu, e assim inflige ao indivíduo, ao que se pretende, cólicas e dores nas entranhas, de uma extrema intensidade, nele excitando uma tal necessidade de voltar ao seu ponto de partida, com a persuasão de assim obter sua libertação, que não tem mais repouso, se não for executado, confessando, mesmo se tratar de um ladrão, os objetos que havia roubado. Assim que chega, recobra o estado normal. 2. Em 1895, o sucessor de Benzin no trono de Dahomey, tendo tido que se queixar dos franceses, não encontrou nada melhor que os fazer enfeitiçar por um feiticeiro Tsaotsá. Este último preparou uma pasta especial, que um outro feiticeiro deveria enterrar no campo dos franceses, nos lugares onde os brancos passavam de preferência. O feiticeiro ajudante teve medo e não ousou ir cometer a sua perversidade. Veio contar tudo ao capitão ameaçado. Interrogado pelos brancos quanto à ação que deveria ter produzido o malefício, respondeu: a cada um de vossos passos sobre a dita pasta, encarregada de vos representar, devia suceder para vós um grande mal-estar, depois, a breve prazo, a morte. Dr. Regnault, La Sorcellerie, 1897, p. 18. 3. O Sr. Leclerc, num artigo da Revue Scientifique sobre a feitiçaria entre os cambodgianos, 2 de fevereiro de 1895, assim se exprime: dizem que há feiticeiros que sabem fabricar rups ou estátuas de cera, que chamam pelo nome da pessoa que querem ferir ou matar, desde que a atravessem com uma faca, pronunciando palavras mágicas. Então, contaram-me, a pessoa representada pela estatueta é ferida ou morta no mesmo instante em que a estatueta é atravessada pelo feiticeiro. 4. Em 1317, João XXII, segundo Papa de Avignon, escrevia que seus inimigos tinham querido enfeitiçá-lo, os magos Jacques, dito Brabançon,
e Jean-Amand, médico, prepararam beberagens para nos envenenar, a nós e a alguns cardeais, nossos irmãos. E não tendo tido a possibilidade de nolas fazer beber, fizeram imagens de cera com nossos próprios nomes, para atacar nossa vida, picando essas imagens. Mas Deus nos preservou e fez cair em nossas mãos 3 dessas imagens diabólicas. Biblios. Ash. História Tarnegarone, tom. 4ª, segundo trimestre 1876. 5 em suas recherches sur elle et voltimenti, Chamuel, 1898. O Sr. Quer Daniel deu o relatório de um processo ocorrido em 1723, perante o Senado de Savoia, em consequência do qual o Sr. André Filibert, conde de Pleors, do Ducado de Aosta, foi condenado à morte por ter querido enfeitiçar sua mulher, por meio de figuras de cera que fazia fundir ao fogo. 6 Paracelso, em seu livro sobre o ser espiritual, De Ente Spiritum, diz: sabeis que a vontade de um espírito em luta com outro. Se cobrir de terra e de pedras uma imagem de cera, o homem do qual a imagem foi feita é inquietado, atormentado no lugar em que as pedras foram amontoadas, e só é aliviado quando a imagem for trazida à luz, então é libertado de suas ansiedades. Notai, ainda, que se quebrar uma perna dessa imagem, o homem se ressente dessa fratura. Dá-se o mesmo com picadas e outras feridas semelhantes, feitas na imagem. Capítulo 7. 143. Espírito à matéria. 7. Na Grécia Antiga vamos encontrar um trecho de Platão com o seguinte: há entre os homens 2 espécies de malefícios, cuja distinção é muito embaraçante. Uma é a que acabamos de expor claramente, quando o corpo prejudica ao corpo, pelos meios naturais. O outro, por meio de certas práticas, de encantamentos e daquilo que é chamado de ligadura, aos que empreendem fazer mal aos outros, que assim lhes podem fazer e aos que, empregando essas espécies de malefícios, realmente os prejudicam. É muito difícil saber ao certo o que nisto há de verdadeiro, e quando se soubesse, não seria mais fácil convencer aos outros. É mesmo inútil tentar provar a certos espíritos fortemente prevenidos que não se derem inquietar com pequenas figuras de cera que tivessem posto à sua porta, ou nas encruzilhadas, ou no túmulo de seus antepassados e exortá-los a os desprezar, porque tem uma fé confusa na verdade desses malefícios. Aquele que se serve de magia, de feitiços e quaisquer outros malefícios desta natureza, com o fito de prejudicar prestígios, se for adivinho ou versado na arte de observar prodígios, que morra. Se, não tendo nenhum conhecimento dessas artes, estiver convicto de haver usado malefícios, o tribunal decidiria o que deve sofrer na sua pessoa ou nos seus bens. Leis, Livy, tom. 7ª, pg 324-325. 8. É conhecida a reputação das feiticeiras de Tessália, que causavam impotência e uma morte lenta, perfurando diariamente a imagem de cera da pessoa a quem queriam prejudicar. Nota: a quantidade de casos de magia negra de que já tratamos, na Casa do Jardim, nos leva a usar de compreensível naturalidade na abordagem deste tema, que para alguns leitores poderá parecer fantasioso ou fantástico. Para nós, o assunto magia negra sai das linhas e entrelinhas dos livros para se tomar vivo, e sempre pernicioso para nossos pacientes, a cada sessão de trabalho. É frequente, por exemplo, nos depararmos com magos negros, desencarnados, quase sempre oriundos do Antigo Egito. Tão grande é o número dos que já tratamos, em consequência dos tratamentos de pacientes encarnados, que não temos dúvida alguma. Uma das mais sérias causas de decadência da civilização egípcia foi a proliferação de atos de magia negra por parte dos sacerdotes menores, ávidos de riqueza e poder pessoal, que se valiam, para tanto, dos mais variados encantamentos, até mesmo para atrair pessoas sexualmente. 144.